E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu venho falar um pouco sobre a diferença entre lunetas SFP e lunetas FFP. Eu não tenho lunetas FFP, então na verdade o vídeo vai ser muito mais falando sobre o uso das lunetas SFP. Porque acho que a maioria do pessoal hoje teve uma febre muito grande, né, de compras de lunetas FFP, então espalhou-se muito aquela lenda de que as FFP é que são boas e as SFP ficaram para trás. Mas na verdade trata-se de apenas saber fazer uso, né? Bom, então dias atrás eu falei com o Kiki. Kiki, vamos lançar um vídeo no teu canal assim, assado. E expliquei como é que era a coisa. E ele fez os testes e lançou o vídeo. O canal do Kiki é legal porque ele é um canal de grande abrangência. Então essa ideia é uma ideia que precisa ser desmistificada, né? O uso das lunetas SFP. E ele colocou lá, eu até falei para ele que tinha comprado um Scope Cam, ele estava prestes a chegar para mim, mas que mesmo lançando no meu canal esse tira dúvida, era legal que fosse lançado no canal dele também, porque é um canal de grande abrangência, né? E ele topou a ideia, fez os testes, ficou feliz com os testes e lançou o vídeo, né? Deixa aqui um abraço pro meu amigo Kiki. Beijo aí, Kiki. Deus te abençoe. E chegou o Scope Cam, eu instalei e fiz as filmagens até já. Peço a vocês que acompanhem o vídeo aí pacientemente. Não é muito fácil operar o Scope Cam. Colocar ele na posição certinha. Peço que vocês assistam aí. Partilhem o vídeo com os amigos que tem medo das SFPs. Só querem as FFPs. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. Acompanha aí que vai ser muito legal. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, é legal fazer uma pequena introdução. Existem dois tipos de compensação balística, né? A compensação tática, que é a compensação por dot, onde você usa aqueles pontinhos que tem no retículo. Quando você usa os pontinhos acima do centro do retículo, o que você está fazendo é baixando o cano da arma. Quando você usa os pontinhos abaixo do centro do retículo, o que você está fazendo é lançando o projetil de forma mais inclinada para cima, né? Levantando o cano um pouquinho. E existe também a compensação técnica. A compensação tática é a por dots e a compensação técnica é a compensação por cliques. Na compensação tática, você vai atirar a várias distâncias, descobrindo qual é o dot que você vai usar para cada distância. Porque o centro do retículo só vai ser usado mesmo quando o projetil cruzar a linha divisada na subida e cruzar a linha divisada na descida. Então, isso só acontecerá em duas distâncias. Na primeira, no cruzamento do projetil com a linha divisada na subida, e na segunda, no cruzamento do projetil com a linha divisada na descida. Para qualquer outra distância, você vai precisar fazer compensação. E aí, o ideal é fazer tiros a várias distâncias para saber qual dot utilizar em cada distância. Já na compensação técnica, você vai zerar a arma em várias distâncias e colocar uma fita adesiva na torre com as distâncias. Então, a cada distância que você for atirar, você vai posicionar a torre na distância que está marcada. Se você vai atirar num alvo que está a 10 metros, então você vai destravar a torre e girar ela até a marcação de 10 metros. Se você, por outro lado, for atirar a uma distância de 50 metros, você vai destravar a torre,
girar ela até a marcação de 50 metros que você fez, quando zerou a plataforma a 50 metros, travar e efetuar o seu disparo. Na compensação técnica, que é feita a compensação com as torres, você sempre vai mirar com o centro do retículo, porque as marcações são feitas você zerando a arma em cada uma dessas distâncias, e se zera a arma com o centro do retículo. O centro do retículo é a nossa referência base. A maioria dos atiradores não profissionais utilizam a compensação tática, ou seja, a compensação por DOT. Essa compensação ela é mais imprecisa. Ao menor descuido você usa uma posição errada de visada. Já a compensação técnica ela é menos imprecisa, porque tanto os cliques têm uma variação pequena, angular, em mils ou em moas, então o grau de precisão aumenta muito com isso. Mas como a maioria dos atiradores não é profissional, a maioria usa compensação por DOT, porque ela é muito prática e muito rápida. E é aí que a maioria dos atiradores prefere utilizar as lunetas de primeiro plano focal. Mas as lunetas de segundo plano focal você também pode fazer compensação tática. Aliás, mesmo a maioria dos atiradores profissionais compensa de forma mista. Faz a compensação geral por clique, mais a compensação de vento ou uma eventual correção rápida por DOT. Vamos começar falando sobre as lunetas SFP do ponto de vista do centro do retículo. Quando é que você nunca vai precisar efetuar compensação, seja ela técnica ou tática? Quando você estiver atirando na distância de zeragem. Pode ser o zero de subida ou pode ser o zero de descida. Claro que o zero de subida é mais próximo do atirador e o zero de descida é mais lá na frente. Mas apenas nessas duas situações você vai poder usar o centro do retículo. Qualquer outra distância diferente dessas, você vai precisar compensar, seja por clique ou seja taticamente. Então, imagine que você está atirando em um alvo na distância de zeragem. Pode ser a mais próxima ou pode ser a mais distante. Nessa distância, você vai poder utilizar o centro do retículo sem efetuar nenhum tipo de compensação. Nessa distância específica, você vai poder utilizar qualquer magnitude, porque o centro do retículo de uma luneta SFP ele não muda de posição em relação ao alvo. Eu fiz o teste aí, façam vocês mesmos nas suas lunetas, quem tiver luneta SFP. Vejam. Então, pessoal, eu coloquei um alvo lá na frente, um alvo quadriculado, e o centro do retículo está enquadrado exatamente no centro do alvo. O alvo é completamente quadriculado, são esses quadradinhos aí que vocês estão vendo. Então, pessoal, a luneta está essa Vector Cerato, ela está ajustada aqui na magnitude 3. Eu vou variar ela até a magnitude 9. Observem que, à medida que eu vou variando a magnitude, eu vou até dar um zoom aqui no centro do retículo. Vou variar de 3 até 9. Até o final da magnitude ela é 3 a 9. Observe que o centro do retículo não muda de posição. Vou variar aqui devagarinho. Ele continua apontando para o mesmo local. Cheguei no 9. Não precisa atirar para saber disso. Não precisa atirar para comprovar isso. Que o centro do retículo da luneta SFP é um ponto que não muda de posição. Veja que tanto faz atirar com a magnitude 3 como atirar com a magnitude 9. Pois é, porque ao atirar na distância de zeragem, você não vai precisar fazer compensação por DOT, ou seja, você vai estar utilizando o centro do retículo. E o centro do retículo não varia de posição em relação ao alvo, seja na magnitude 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qualquer que seja a magnitude que você usar na sua luneta, o centro do retículo é um ponto que não muda de posição. Se você fez um teste prático em casa, atirando, e percebeu
que com a variação da magnitude os pontos de impacto mudaram de lugar, só há duas possibilidades disso acontecer. Ou sua luneta é de qualidade duvidosa, ou você mesmo errou os tiros. Há essa possibilidade. Para tirar essa dúvida, faça como eu fiz. Deixe a luneta fixa numa posição, varie a magnitude e compare com um alvo lá na frente se o centro do retículo muda de posição à medida que você opera o anel de magnitude. Se ele mudar de posição à medida que você opera o zoom, é sinal que sua luneta é de uma qualidade bem ruim. Mas se ele não mudar de posição, esta é a prova de que você que errou os tiros, já que o tempo todo você estava mirando com o centro do retículo e este não se alterou de posição com a operação do anel de zoom. Percebem? Por outro lado, quando você estiver atirando em uma distância que não é nenhuma das duas distâncias de zero, você vai precisar compensar. Nas lunetas SFP, há uma relação direta, proporcional, entre a escala da imagem, ou seja, a proporção da imagem em relação ao retículo, e a magnitude. À medida que você varia a magnitude, a escala, ou seja, as dimensões do alvo em relação aos dots, mudam de tamanho. É como se os dots fossem uma régua e o alvo está crescendo ou diminuindo em relação a essa régua. E isso é o que eu chamo de variação de escala. Essa variação da escala que ocorre nas lunetas SFP, ela é interpretada de forma direta em relação ao zoom. Ambos têm estreita ligação e essa ligação é extremamente simples de se entender. Vejam. Sobre o uso da SFP, pessoal, ela está agora em 9x. Observe que o primeiro pontinho de baixo do alvo, eu falo do alvo, abaixo do centro do retículo, o primeiro pontinho, veja que o alvo é cheio de pontinhos, né? São esses pontinhos aí que vocês veem. Tá? O primeiro pontinho abaixo do centro do retículo está enquadrado em 2 dots e meio. Essa luneta, por incrível que pareça, não é half mil dot. Ela tem 1000 dot e 1 dot, meio dot e 1 dot. Assim vai. Então, se você observar, o primeiro tracinho, ele é um half dot. Então, um half dot, um dot. Dot e meio, 2 dots. 2 dots e meio. Então, se eu reduzir a magnitude de 9x para metade de 9x, que é 4x, né? 4,5. Então, eu vou reduzir aqui para 4,5. Essa redução para 4,5, observe que o que acontece é que nosso pontinho, em vez de ele ocupar agora 2 dots e meio, ele vai ocupar a metade, 1,25 dot. E aí, pessoal, se eu reduzir a magnitude para 3x, o que vai acontecer é que em vez de ocupar 2 dots e meio, vai ocupar 2 dots e meio dividido por 3, porque 3 é 1/3 de 9, assim como 4,5 a metade de 9. De forma que o ideal é que você escolha conhecer a curva balística em uma determinada magnitude. Normalmente, eu escolho a magnitude correspondente ao true factor da luneta, a magnitude de calibração. Existe um vídeo no canal, na série sobre o uso de lunetas, o vídeo parte 2, eu acho que ele fala sobre o que é true factor. Então eu escolho a magnitude true factor para ser uma magnitude onde eu vou construir a minha curva balística. Digamos que eu tenho uma luneta 4/16 e que o true factor ocorre em 8x. Imaginem que eu estou usando o true factor da minha luneta, 8x, e estou atirando numa distância diferente da distância que eu zerei a arma. E na ocasião, eu preciso usar 2 dots de compensação. Se eu dobrar a magnitude para 16, eu vou precisar de 4 dots, porque 16 é o dobro de 8. Por outro lado, se eu descer a magnitude para 4x, eu vou precisar da metade da compensação, ou seja, 1 dot, porque 4x é a metade de 8x. Então, em vez de usar 2 dots, eu vou usar 1 dot. E por que eu escolho a magnitude de calibração? Porque é nesta magnitude que 1 dot corresponde a 1 miliradiano. E aí, se eu errar o disparo,
olhando através da luneta eu vou poder ver mais ou menos próximo a qual dot ele pegou e vou poder fazer uma compensação também eventualmente por clique, se eu estiver zerando a luneta, porque a torre está em 1000 ou em moa. E aí a compensação é feita de forma assertiva, sem efetuar centenas de disparos, sem precisar me deslocar até o alvo também para medir a distância entre o ponto onde eu fiz a visada e o ponto de impacto, porque a minha luneta já está ajustada na magnitude de calibração, ou seja, na magnitude em que cada dot corresponde à unidade de clicagem presente na torre, seja ela moa, seja ela 1000, seja ela polegadas a 100 jardas. Então, pessoal, é isso aí. Vou deixar aí abaixo nos comentários também o link do vídeo do Kiki, onde ele fez a explanação desse mesmo assunto, no linguajar dele, da forma dele. Assistam o vídeo também para reforçar o aprendizado de vocês. E é isso aí.